Livro O Espírito Santo e seus Dons, de Kenneth Hagin, capítulo 17. Os dons de curas. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Os dons de curas são manifestados para a cura sobrenatural das doenças e enfermidades, sem usar fontes nem meios naturais. Conforme já mencionei, cada um desses 9 dons do Espírito é sobrenatural. Alguns dons são mais espetaculares na sua demonstração do que outros, mas todos são sobrenaturais. Talvez tenhamos alguma dificuldade por causa dos nossos conhecimentos limitados na definição de alguns dos demais dons. Mas acho que teremos poucas dificuldades ao definirmos esse dom, os dons de curar. A maioria entre nós compreende basicamente o assunto da cura. Não há dúvida de que as curas ocupavam uma posição de destaque no ministério de Jesus enquanto ele andava na terra. Jesus tinha um ministério de curas e ele também deu autoridade para os seus discípulos curarem os enfermos. Mateus 10:8. A cura dos enfermos também é mencionada na Grande Comissão, Marcos 16:18. Dons de curar, não ciência médica. Em primeiro lugar, quero enfatizar o caráter sobrenatural dos dons de curar. Os dons de curar não têm nada a ver com a ciência médica nem com a erudição humana. Lucas, que era médico, estava com Paulo em muitas das viagens missionárias deste. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, bem como o livro da Bíblia que leva o seu nome. Lucas estava com Paulo quando este sofreu naufrágio e ficaram na ilha de Melita. Absolutamente nada é dito no sentido de Lucas ter ministrado aos habitantes da ilha, usando seus conhecimentos médicos. Mas o pai do homem principal da ilha estava enfermo, e Paulo lhe impôs as mãos e ele foi curado. Aquele homem foi curado pelo poder sobrenatural de Deus. Tratava-se da manifestação dos dons de curar. Em seguida, o povo trouxe os doentes de todas as partes da ilha e Paulo ministrou a eles e foram curados. Certamente acredito na ciência médica e dou graças a Deus por aquilo que ela consegue realizar. Certamente não me oponho aos médicos, mas algumas pessoas confundem a ciência médica com os dons de curas. Já ouvi alguém dizer no rádio que os dons de curas tinham sido dados por Deus aos médicos e à ciência médica. Mas os dons de curar não são os médicos e a ciência médica. Se for este o método que Deus adotou para a cura, os médicos não deveriam cobrar nada. Os tratamentos médicos deviam ser gratuitos, pois a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. No entanto, conforme bem sabe quem já teve alguma experiência com médicos, os tratamentos médicos não são gratuitos. Além disso, se os médicos e os tratamentos médicos fossem um método divino da cura, a ciência médica estaria livre de erros. Os médicos não cometeriam enganos. Sabemos, no entanto, que essa não é uma verdade. Os médicos e a ciência médica são meios naturais de curar. Os dons de curar e os demais métodos da cura divina são sobrenaturais. Eu não falaria com desprezo a respeito dos médicos, dos hospitais e da ciência médica, porque realizam muitas coisas boas em prol da humanidade. Dou graças a Deus por todos os bons médicos cristãos que desejam os melhores interesses de seus pacientes e que ministram a eles com sua capacidade humana natural como médicos formados. A cura sobrenatural, no entanto, não provém mediante diagnósticos nem mediante receitas de remédios. A cura divina vem através da imposição das mãos, da unção com azeite, ou às vezes ao simplesmente falar a palavra, para citar uns poucos exemplos da palavra de como a cura é ministrada. Acredito na cura natural e dou graças a Deus por ela.
Creio que uma das áreas mais úteis na ciência médica, na qual tem sido feito grandes progressos, é o campo da medicina preventiva. Mas não somente acredito na cura natural, como também creio na cura sobrenatural ou divina. Dons de curar destacam-se no Novo Testamento. Seremos ajudados a compreender a operação e o propósito desses dons de cura se examinarmos alguns dos seus usos nas Escrituras. Sabemos, em primeiro lugar, que o propósito desses dons é libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano. E a Bíblia está cheia de exemplos desse tipo. Já estudamos o dom da operação de milagres, bem como o fato que a operação de milagres se destaca mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. A situação com os dons de curar é inversa. Os dons de curar destacam-se mais no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não há muitos registros do dom da operação de milagres em manifestação. Houve alguns exemplos no ministério de Cristo e um pouco em Atos dos Apóstolos. No Novo Testamento, porém, há muitos exemplos dos dons de curar em funcionamento. Jesus ministrava como um homem ungido pelo Espírito Santo. O próprio Jesus ministrava não como o Filho de Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito Santo. Jesus era tanto o Filho de Deus quando ele tinha 25 anos, quanto era o Filho de Deus quando tinha 30 anos. Mesmo assim, aos 25 anos de idade, ele não tinha curado uma única pessoa. Nenhum só milagre de cura tinha sido operado antes dele receber a unção do Espírito Santo aos 30 anos de idade. E Jesus era tanto o Filho de Deus aos 29 anos de idade, quanto era aos 30 anos de idade. Quando ele tinha 29 anos, porém, nenhuma pessoa sequer tinha sido curada no seu ministério, e ele não operara nenhum único milagre de curas. Mesmo quando Jesus tinha 30 anos, num dia antes de Jesus ser batizado por João no Rio Jordão, e o Espírito Santo desceu sobre ele a fim de ungí-lo para ministrar, Jesus era tanto o Filho de Deus quanto o era depois do seu batismo. Mesmo assim, antes de Jesus ter sido ungido pelo Espírito Santo, ele nunca curou uma só pessoa. Antes de Jesus ter sido ungido pelo Espírito Santo, não havia manifestação do poder de Deus operando no seu ministério. Foi somente depois de o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de pomba para ungí-lo que os dons do Espírito começaram a manifestar-se no seu ministério. Realmente, o próprio Jesus disse: "O Pai que permanece em mim faz as suas obras." João 14:10. Ele nunca declarou que as fazia por conta própria ou sozinho. Ele disse: "Meu Pai em mim faz as obras." Como Jesus as realizou? Mediante o poder do Espírito Santo. Jesus colocou-se de pé para ler na sinagoga da cidade onde morava: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu." Lucas 4:18. Depois Pedro, pregando diante de Cornélio e seus domésticos, disse: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele." Atos 10:38. Embora Jesus sempre tivesse sido Filho de Deus, ele nunca curou ninguém a não ser depois de ter sido ungido com o Espírito Santo e com poder. Isso deve servir de prova conclusiva de que Jesus não curava os enfermos por meio de algum poder que estava inerente a ele como Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Pelo contrário, curava os enfermos exatamente como qualquer outra pessoa vocacionada por Deus ministraria aos enfermos hoje, mediante a unção do Espírito Santo, mediante a manifestação desses dons de curar e mediante a pregação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos conta no Evangelho segundo João que Cristo tinha o Espírito Santo sem medida, João 3:34. Logo, veríamos uma plena manifestação de dons espirituais operando no ministério de Jesus que não veríamos no ministério de outra pessoa, porque conforme João 3:34, dá a entender que Jesus tinha o Espírito sem pressão. Nenhuma outra pessoa tem o Espírito Santo sem medida. Parece-me, no entanto, que João 3:34 dá a entender que a totalidade do corpo de Cristo tem a mesma medida do Espírito, coletivamente, que Jesus tinha individualmente. Logo,
uma só pessoa não teria a mesma medida de sucesso em ministrar até mesmo os dons de curar que Jesus teve na sua vida terrestre, pois ele possuía o Espírito sem medida. Jesus, possuindo o Espírito sem medida, deve ter tido na sua vida terrestre a manifestação de todos os dons do Espírito, menos as línguas e a interpretação, que são exclusividade da dispensação da era da igreja que Jesus introduziria. Naturalmente, todos os dons de cura seriam incluídos nos dons espirituais que foram manifestados no ministério de Jesus. Os dons de curas. Quero ressaltar uns versículos em 1 Coríntios capítulo 12. No versículo 9, 28 e 30 são mencionados os dons de curar. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 9, diz assim: a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. No versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. No versículo 30, tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Note no versículo 28 que tanto a palavra dons quanto a palavra curas no original estão no plural, e é assim que se deve alistar a expressão dons de curas. Note no versículo 28 que tanto a palavra dons quanto a palavra curas no original estão no plural, e é assim que se deve alistar a expressão dons de curas em todos os lugares onde ocorre. No texto grego, o versículo 28 diz dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas. E segundo o dicionário expositivo de palavras bíblicas de Vini, a palavra curas está no plural no texto grego nos versículos 9, 28 e 30. Note que esse é o único dos dons espirituais alistados em 1 Coríntios 12 que está no plural, dons de curas. Todos os demais dons do Espírito estão no singular, menos as línguas que serão estudadas numa lição posterior. Por que são dons de curas e não os dons de cura? A Bíblia não declara especificamente, mas tenho opinião quanto a isso, e creio ter base para pensar assim. Não acho que ninguém entre nós possa saber com certeza bíblica, pois as Escrituras não nos contam especificamente. É possível, porém, que haja dons de curas porque existem tipos diferentes de enfermidades e um só dom não curaria todos os tipos de enfermidades. Já notei no meu próprio ministério, por exemplo, bem como no ministério de outros que têm na sua vida e no seu ministério, a manifestação dos dons de curas, que quando se trata das curas, tenho mais sucesso em algumas áreas do que em outras. Outros pastores me têm dito que assim tem acontecido também no ministério deles. Outros pastores me dizem, por exemplo, que há certas enfermidades cuja cura raramente obtém através do ministério deles, ao passo que, no caso de outras enfermidades, quase todas as pessoas a favor das quais oram recebem a cura. É claro que não negamos com isso que os crentes podem ser curados através da sua própria fé na palavra de Deus, mas também devemos reconhecer que há aqueles no corpo de Cristo que estão dotados de dons espirituais específicos, tais como os dons de curas. No meu próprio ministério, por exemplo, hérnias, tumores malignos ou qualquer tipo de crescimentos cancerosos são quase sempre curados quando oro pelas pessoas. Antigamente, durante um período de vários anos, conservei registro de todos os reavivamentos que dirigi, e em 99% dos casos esses tipos de enfermidades acabaram sendo curadas através do meu ministério. Alguns dos tumores desaparecem dentro de um mês, outros às vezes levam vários meses até desaparecerem totalmente. Mas na maioria dos casos esses tumores desaparecem e as pessoas são curadas. Trata-se de uma manifestação dos dons de curas. Certo obreiro que era muito usado por Deus na oração pelos surdos, disse, conforme ele mesmo reconheceu, que raras vezes obteve curas para qualquer outra enfermidade a não ser a surdez. Observei-o várias vezes em campanhas diferentes e nunca vi um surdo deixar de receber a cura através do ministério desse homem. No ministério de Jesus, todos os tipos de doenças e enfermidades eram curadas,
Mateus 9,35. É porque Jesus tinha o Espírito sem medida e todos os dons de curas estavam em manifestação no seu ministério. Dons de curas versus receber pela fé. Há uma diferença entre receber a cura através da manifestação dos dons de curas e simplesmente receber a cura pela nossa própria fé na Palavra de Deus. Deus me tem ensinado no decurso dos anos a diferença entre as duas. Ambas são maneiras bíblicas de receber a cura. Quando, por exemplo, recebi a cura para o meu corpo, ninguém pôs as mãos em mim. Eu nem sequer sabia que existiam grupos eclesiásticos que acreditavam na cura divina. Nada sabia da existência de um movimento do Evangelho pleno. Mas como menino batista, no leito da enfermidade, fiquei lendo a Bíblia metodista da minha avó e fui curado. Não simplesmente porque acreditava necessariamente na cura divina, mas sim porque pus em prática Marcos 11:24, firmando-me nisso. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Orei, portanto, e comecei a dizer: creio que recebo a cura para o meu coração deformado. Creio que recebo a cura para o meu corpo paralisado. Creio que recebo a cura desde as plantas dos pés até ao topo da cabeça. E então o poder de Deus para curar foi manifestado no meu corpo. Minha cura veio porque agi pela fé na Palavra de Deus. Você pode fazer a mesma coisa. A Palavra de Deus operará em seu favor se você crer nela e a puser em prática. Dons de cura são manifestados a você através de outra pessoa. Todas as curas são realizadas por Deus, é claro, mas a diferença está no instrumento que Ele usa para realizar a cura. Alguém já disse que cada vez que alguém recebe uma cura, trata-se da operação dos dons da cura. Em certo sentido da palavra, é um dom, porque tudo quanto recebemos da parte de Deus é um dom, em termos gerais. Mesmo assim, nem toda cura é necessariamente o resultado dos dons de curas em manifestação. Minha própria cura, por exemplo, foi manifestada quando criei na Palavra de Deus e a coloquei em prática pela fé. Ministrando os dons de curas. Olhe de novo 1 Coríntios 12:28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Paulo não estava falando aqui a respeito dos dons espirituais, dos dons do Espírito, quando disse: a uns estabeleceu Deus na igreja. Estava falando a respeito de homens e mulheres que estavam equipados com dons e ministérios espirituais. A uns que foram estabelecidos na igreja inclui, primeiramente, apóstolos, 1 Coríntios 12:28. Apóstolos não é um dom individual que alguém pode receber, é um dom ministerial à igreja. Uns também inclui, em segundo lugar, profetas, 1 Coríntios 12:28. Trata-se de um ministério que não é tanto para ser uma bênção. Trata-se de um ministério que não é tanto para ser uma bênção para o indivíduo, quanto para ser uma bênção para a igreja inteira, para o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12:28 diz: em terceiro lugar, mestres. O dom de ensinar não é algo que é dado para a vantagem de quem ministra naquela unção. É um dom que é dado para capacitar as pessoas a ser uma bênção para os outros. É um dom ministerial ao corpo de Cristo. Paulo passou a falar nesse trecho do dom da operação de milagres. Depois, operadores de milagres. 1 Coríntios 12:28. Estava dizendo que há alguns dos ministérios que estão equipados com o dom da operação de milagres no seu ministério. O mesmo versículo continua. Depois, dons de curar. 1 Coríntios 12:28. Depois Paulo faz a pergunta: porventura são todos apóstolos? 1 Coríntios 12:29. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: todos têm o ministério de apóstolo? A resposta é não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? A resposta é não. Nem todos têm o ministério de mestre do corpo de Cristo. Certamente todos nós conseguimos ensinar dentro do alcance dos nossos conhecimentos, mas não é este o dom ministerial de mestre. Há aqueles que Deus colocou na igreja que estão equipados pelo Espírito Santo com um dom de ensinar. Eu nem sempre era um mestre. Na realidade, durante os 9 primeiros anos do meu ministério, era rigorosamente um pregador.
Gostava de pregar, pregava sermões e recebera uma grandiosa tradição com antecedentes nesse sentido, dos Batistas do Sul. Conseguia ler os sermões de Spurgeon e pregá-los assim como ele os pregava. Amava pregar, mas não gostava de ensinar. No meu trabalho pastoral, o costume muitas vezes exigia que eu, como pastor, ensinasse a classe da escola dominical no auditório principal que era frequentada pelos adultos de 35 anos para cima. Eu não gostava disso. Às vezes esperava chegar o domingo de manhã para preparar a lição, porque eu sabia que conseguia ler a lição, e depois ficar em pé e recitá-la, sem muito estudo. Dedicava tempo ao preparo dos meus sermões, a fim de estar pronto para pregar nos cultos da igreja. Mas pouca coisa fazia no sentido dos preparativos quando se tratava de ensinar. Nunca na vida nada me agradava tanto quanto o fim daquele sofrimento do domingo de manhã. Em maio de 1943, porém, na casa pastoral da igreja, minha esposa e eu pastoreávamos em Farmersville, Texas. Deus me deu o dom de mestre. Reconheci-o quando veio a mim. Não o possuía antes, mas fiquei consciente de o ter recebido. Era tão real para mim no espírito, como teria sido na dimensão natural se alguém me tivesse dado uma cédula de $500. O ensino é um ministério. Ele não me foi dado para meu benefício pessoal. Foi-me dado para me tornar uma bênção para outras pessoas. O mesmo se pode dizer a respeito do dom da operação de milagres, dos dons de curas e de todos os dons ministeriais. Conforme já vimos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29, Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? Claro que não. São todos mestres? A resposta é não. Nem todos têm o ministério do ensino. Durante muitos anos eu não tinha. Ensinava quando era obrigado a isso, mas não tinha aquele ministério. Então Paulo perguntava: são todos operadores de milagres? Ora, fica bem óbvio que nem todos são operadores de milagres. Depois no versículo 30 está escrito: tem todos os dons de curar? Não. Nem todas as pessoas têm os dons de curas. Esse texto bíblico refuta a ideia de que se a pessoa recebe uma cura, essa pessoa também recebeu automaticamente a transmissão dos dons sobrenaturais de curas, o dom do Espírito Santo para ministrar a cura a outros. E esse texto bíblico também refuta a ideia de que a pessoa é sempre e necessariamente curada pelos dons de curas. Pode ser curada na base da sua própria fé na palavra de Deus. Assim, em 1 Coríntios 12, 28, não se refere a uma cura que é dada a alguém para abençoar a ele mesmo. É um ministério de curar, dado a fim de ser uma bênção ao próximo. Qualquer cura da parte de Deus é um dom, é lógico. De fato que tudo quanto recebemos de Deus, qualquer bênção seria um dom. Mas esses dons do Espírito são manifestações sobrenaturais do Espírito, e os dons de cura são uma dessas operações, que é manifestada a uma pessoa através de outra. Os dons de curas são a maneira de receber a cura, mas conforme já falei, há outros meios de receber a cura divina diferentes da manifestação dos dons de curas. Como jovem pregador batista, pregava sobre a fé e a oração. Não tinha consciência de nenhum tipo de unção ou de qualquer manifestação dos dons do Espírito em operação quando eu ministrava as pessoas. Simplesmente orava pelas pessoas com fé e Deus honrava a fé, pois Deus dá seu selo à fé na sua palavra. Por isso as pessoas eram curadas. Posteriormente, fiquei sabendo que haviam outros que também pregavam a cura divina. Definiam-se como o Evangelho pleno. Tive comunhão com esse grupo e pouco tempo depois recebi o batismo no Espírito Santo e falei em outras línguas. Continuei orando pelos enfermos mediante a imposição das mãos e a unção com azeite. Em 1938, aceitei o pastorado de uma pequena igreja do Evangelho Pleno na região dos solos férteis no centro-norte do Texas. Enquanto eu orava tarde, certa noite, o Senhor me disse através do Espírito: eu te dei dons de curas e te mandei ministrar aos enfermos. Como pastor, tinha ungido as pessoas e feito a oração da fé para a cura delas, com a imposição das mãos. Até aquelas alturas não tinha havido nenhuma manifestação dos dons de curas através de mim.
Muitas vezes as pessoas eram curadas porque concordaram em crer juntamente comigo e estávamos agindo pela fé na palavra de Deus. Mas depois de o Senhor falar comigo a respeito do meu ministério aos enfermos, fiquei consciente desse outro algo a mais operando no meu ministério e havia uma manifestação a outras pessoas através de mim. E eu realmente nada contribuía a isso, a não ser a parte de render-me ao Espírito. Então vi a diferença entre a cura por simplesmente crer nas promessas de Deus e a cura através da operação dos dons das curas. As pessoas podem ser curadas diretamente crendo em Deus por conta própria. Muitos são curados como eu fui, simplesmente crendo em Deus. Quando, porém, se trata dos dons de curas, há uma manifestação especial do Espírito através de uma pessoa para outra que precisa dela. Quando as pessoas pedem que eu ministre a elas, tudo quanto posso dizer é que vou ministrar a elas com toda a capacidade que tenho e com tudo quanto Deus me conceder. Mas quanto aos dons do Espírito, nós não os operamos segundo nós queremos, mas segundo o Espírito quer. Se, no entanto, não houver dom do Espírito em manifestação, as pessoas sempre podem ser libertadas na base da palavra de Deus. A Bíblia diz que é a unção, o poder de Deus que quebra o jugo. Isaías 10:27. A unção está sobre a palavra de Deus. É por isso que é tão importante os crentes serem membros de um corpo local, de uma igreja local onde a palavra de Deus é pregada e onde Deus atua com seu Espírito. Além disso, descobri que quando o Espírito de Deus se move na reunião da igreja, é muito mais fácil recebermos de Deus aquilo que precisamos do que em outras ocasiões. Isso, no entanto, não exclui você de receber a cura por conta própria, mediante a simples fé na palavra de Deus, pois a Bíblia diz: por suas, de Jesus, chagas, fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Graças a Deus pela sua palavra e pelo privilégio de crer na sua palavra e praticá-la. Graças a Deus pelas manifestações e pelos dons de curas.